Hoje a gente vai fazer ultrassom microfocado na região do submento. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a marcação e quais profundidades que a gente gosta mais de usar para ter os melhores resultados. Para a gente fazer a marcação aqui, geralmente a gente pega o contorno da mandíbula e pega na parte do periósteo, tanto do mento, e vai fazendo toda essa marcação. Qual região que a gente tem que evitar quando estiver tratando o submento, principalmente quando for descer com a ponteira do ultrassom microfocado? A principal área nobre que a gente tem é a área da tireoide. E a área da tireoide, a gente evita mesmo as ponteiras mais superficiais. Se a gente fosse parar para pensar pela anatomia, a gente até poderia fazer a 1,5 milímetro, porque não estaria indo profundo o suficiente para poder machucar a tireoide. Mas nesse caso, para a gente ser mais precavido, a gente vai evitar essa região. E para a região do submento, o ideal é a gente sempre fazer um pinch teste, ou então usar um paquímetro para poder medir, para ver se a gente pode usar ponteiras de 6 milímetros, que a gente já considera como macrofocada. Aqui no caso da paciente a gente pode usar de 6 milímetros, e uma das orientações que geralmente se tem é começar da região mais profunda e ir aos poucos para a região mais superficial. Se a gente for usar 3 ponteiras, 3 profundidades diferentes para cá, eu recomendo usar a 6 milímetros, que vai estar tratando célula de gordura. Depois a gente usa a 4,5, que vai estar principalmente para a região de produção de colágeno, e a ponteira de 3 milímetros, que vai estar trabalhando tanto colágeno como qualidade da pele. Então eu vou marcar aqui toda essa parte da mandíbula dela. E dependendo de cada ultrassom microfocado que você fizer, você vai ter parâmetros diferentes de potência. No caso do HiPro, o que eu já coloquei aqui? Eu coloquei a frequência de 10, que é o máximo de frequência que a gente tem, e essa frequência é para definir quantos disparos, quão rápido é cada disparo. E aí a gente tem que andar com a mão um pouquinho mais rápido, mas o tratamento fica otimizado. Na profundidade, que ele chama aqui de depth, eu coloquei 6.0, que é 6 milímetros, ou seja, um pouquinho acima de meio milímetro, mas já está trabalhando gordura. No caso dela, eu poderia até tratar com um pouquinho mais, 7 milímetros, 8 milímetros, que ainda estaria com uma margem de segurança. Na energia, eu tenho a possibilidade de vir de 0,1 até 2 joules. E nesse caso, eu vou começar com 1,5 e vou aumentar se a paciente não estiver sentindo dor ou diminuir se ela estiver sentindo dor. Na hora que eu aperto para ele ficar pronto, ele testa a distância e se estiver na distância correta, ele só faz o teste e coloca. Para que serve o gel condutor? O gel condutor é basicamente para melhorar a condução da onda. Essa onda microfocada, a ideia dela é que ele faz os raios de onda, né, convergirem, e no ponto que ele converge, os raios entregam muita energia e a gente consegue ter uma microcoagulação. Naquela região chega a 65, 70 graus Celsius e a gente consegue ter uma coagulação do tecidual. E se a gente estiver na região de gordura, a gente induz apoptose e morte de tecido adiposo, que é o que a gente quer fazer. Então, eu sempre peço para a paciente elevar de forma confortável o queixo, o máximo que ela puder. E assim que ela tiver elevado, eu vou fazer essa região uma média de 800 disparos para essa região com 6 milímetros. Depois eu vou fazer uma média de 800 disparos com 4,5 e depois uma média de 800 disparos com 3 milímetros. Então, se você somar os três, você vai ver que vai dar aproximadamente 2.400 disparos por região. Se eu quiser tratar um pouco mais, eu posso ir até 3.000, ou seja, eu subo de 800 para 1.000 cada uma. Se a paciente estiver bem ou já estiver sentindo dor, eu posso abaixar um pouco, às vezes fazer 600 por cada uma e fazer 1.800 disparos no total. O interessante também na hora que a gente começa a fazer é, além de movimentar, mudar um pouquinho a região. Porque se eu falei agora há pouco que a gente está fazendo uma microcoagulação, vai dando vai dando um pouco de dor em cada tecido e vai deixando também um processo inflamatório. Então, às vezes, a mesma dor que é muito pequena no começo do procedimento, no final já pode ser um pouco maior. Aí a gente ou diminui um pouquinho a potência ou começa a andar um pouquinho mais rápido. Então, o local que eu faço aqui, geralmente, é margeando o ramo da mandíbula e pegando bem essa área do submento. Tem alguns protocolos que pedem para a gente fazer essa região, dá para ser feito também em movimentos circulares. O ideal é só a gente não ficar parado para não ficar tendo sobreposição de disparo. Não tem problema se a sobreposição for pequena, às vezes de 20%, 50%.
mas 100% seria eu ficar parado e ficar sobrepondo todos os disparos. Se eu fizer isso, começa a doer muito e começa a queimar mais do que deveria naquela região. Então é só a gente estar sempre andando com a ponteira. Uma outra orientação também é, depois de algum tempo, se for preciso, repor o gel condutor, porque é ele que vai conduzir a onda melhor para dentro do tecido sem esquentar tanto a pele, porque o meio de condução aqui é gel e aquoso. Então a gente sempre tem que deixar um pouquinho com a camada de gel para poder conduzir melhor a onda e também para não esquentar muito a paciente. Outra coisa que eu gosto de mostrar também é a questão da angulação da ponteira, que o ideal é que ela tente ficar sempre em contato com a pele e sempre o mais próximo possível de estar perpendicular. Se você inclina a ponteira, você aumenta a distância, e se você tira o contato, você pode superficializar o disparo e queimar a paciente. Assim que você termina a ponteira de 6 milímetros, ou pelo menos a profundidade que você colocou aqui de 6, você muda para as profundidades mais superficiais. Aqui eu vou colocar 4,5, vou colocar a energia de 1,5, que é uma energia média coringa, que você pode aumentar ou pode descer, e vou tentar também seguir aquela regra de fazer uma média de 800 disparos, podendo fazer mais, podendo fazer menos, dependendo da tolerância de cada paciente. E depois, por último, a que eu faço de 3 milímetros. Eu peço para a paciente voltar e refazer as próximas sessões depois de 30 dias, e o ideal é a gente fazer uma sessão, pelo menos 3 sessões por protocolo por região. Quando a gente faz mais do que isso, dá até para ter melhores resultados. Possíveis associações que a gente pode fazer do ultrassom microfocado são tanto os bioestimuladores de colágeno, que a gente tem vários no mercado, né? Temos o Radiesse, temos o Sculptra, temos o Elancet, temos o Eleva, como também a gente pode fazer os esvaziadores, que são os emptiers. Quais são eles? Um dos principais é o ácido deoxicólico, que lá nos Estados Unidos é muito conhecido como Kybella, e os outros também têm tantos ativos botânicos, que não causam tanto edema, e tem um ativo que eu gosto muito também, que é o mesoestabil, que usa fosfatidilcolina, que não dá tanto edema, mas também consegue fazer essa ação lipolítica na região do submento, como em qualquer outra região que for aplicado. Você pode fazer ele para ter mais segurança, para não ter quebra do ativo, você pode fazer depois, ou então, se você quiser dar mais conforto para o paciente, como é uma profundidade depois de 13 milímetros, você pode fazer o ativo já com anestésico, caso possa fazer injetável, já faz que aí até o próprio procedimento já fica bem mais tranquilo.